E aí, pessoal, tudo pronto para conhecer a história do Santo do Dia? Hoje nós vamos mergulhar na vida de um verdadeiro herói da fé, um cara com um nome que já mostra o tamanho da sua coragem. Bora lá! Sabe, conhecer a história dos santos é como estar num mar bem escuro e de repente ver vários faróis superpotentes. A vida de cada um deles ilumina nosso caminho, mostrando a direção certa para a gente chegar mais pertinho de Jesus. Eles são nossos guias. E o nosso herói de hoje é esse aqui, Leandro. Ele nasceu lá na Espanha, numa cidade chamada Cartagena, há muito tempo, por volta do ano 540. E o nome dele não podia ser mais legal, porque significa Força do Leão. E pode acreditar, ele foi corajoso que nenhum. Agora, se prepara, porque o mais legal vem agora. O Leandro não era o único herói da casa dele. A família dele era tipo assim uma super equipe de heróis da fé, uma família inteirinha de santos. Que time, hein? Olha só, a irmã dele, a Florentina, e os dois irmãos, o Fulgêncio e o Isidoro. Todos eles também são santos que a igreja reconhece. Já pensou que demais crescer numa casa onde todo mundo vira santo? Incrível! E por que é tão importante a gente conhecer essas histórias? A própria igreja nos ensina, olha só que legal esse trecho do catecismo, que ser amigo dos santos nos conecta direto com Cristo. É como se eles chegassem em Jesus e dissessem: "Ei, esse aqui é nosso amigo, vem conhecer." Todo herói que se preze tem uma grande missão, né? E a do Leandro era simplesmente gigantesca. Deus tinha um plano muito especial para ele. Mas para conseguir cumprir, o Leandro ia ter que encarar um desafio que parecia impossível. O Leandro tinha vários superpoderes. Ele falava super bem, todo mundo parava para ouvir, era muito simpático e inteligente, e ele usou todos esses dons para servir a Deus. Primeiro ele foi monge e depois se tornou o grande bispo de Sevilha. Só que tinha um problema sério rolando. Uma ideia muito errada sobre Jesus, que a gente chama de heresia ariana, estava se espalhando por todo lugar, tipo uma sombra do mal, confundindo a cabeça de todo mundo. Era o grande vilão da nossa história. Então, para a gente entender direitinho, essa heresia dizia que Jesus não era Deus de verdade, que ele era tipo uma criatura superpoderosa, a melhor de todas, mas que ainda assim era menor que Deus Pai. Mas a igreja já tinha ensinado a verdade: Jesus é Deus, igualzinho ao Pai. E o Leandro precisava defender essa verdade com unhas e dentes. A grande missão do nosso leão como bispo era ser um super professor. E os alunos mais importantes dele eram os filhos do rei, os príncipes Hermenegildo e Recaredo. Ele tinha que ter certeza de que eles iam conhecer o verdadeiro Jesus. Mas olha, defender a verdade às vezes custa caro. E a coragem do nosso Leandro estava prestes a ser testada no nível máximo. O caminho do herói nunca é moleza, né? E a coisa aconteceu exatamente assim, olha só. Primeiro, o Leandro ensinou a verdade com tanto carinho que o príncipe Hermenegildo se converteu na hora. Mas aí, o pai dele, o rei, que acreditava na ideia errada, ficou uma fera e, como castigo, mandou o nosso herói para bem longe, pro exílio. Mas vocês acham que um leão desiste assim fácil? Que nada! Mesmo expulso de casa, o Leandro continuou a missão dele. Se ele não podia mais falar para as pessoas, ele começou a escrever. Ele escreveu vários livros provando com todos os argumentos que Jesus Cristo é Deus de verdade. E como em toda boa história de herói, chegou a hora da virada, o momento em que a luz começa a brilhar mais forte que a escuridão. O retorno do nosso campeão. O tempo passou, o rei que perseguiu Leandro morreu. E o outro filho dele, o Recaredo, que também tinha sido aluno do nosso herói, virou o novo rei. E sabe qual foi uma das primeiras coisas que ele fez? Lembrou do seu antigo e sábio professor e mandou chamá-lo de volta. O herói estava voltando para casa. Guardem bem este número, 589. Esse foi o ano da grande virada. Foi o ano da vitória da fé em toda a Espanha. O ano em que tudo mudou. Nesse ano, o rei Recaredo, ouvindo os conselhos do Leandro, chamou todo mundo para uma reunião super importante, o Terceiro Concílio de Toledo. E adivinha quem comandou essa reunião histórica? Ele mesmo, o nosso herói. E ali eles decidiram: a ideia errada sobre Jesus foi oficialmente derrotada. A fé católica virou a fé de todo o reino. A missão estava cumprida. A verdade de Cristo venceu. A vitória foi espetacular, mas o trabalho de um herói de verdade deixa marcas para sempre. Então, qual foi o legado, a herança que a Força do Leão deixou para o futuro? O trabalho do São Leandro transformou a Espanha. Ele ajudou a criar mosteiros, organizar as paróquias e até inspirou a criação de leis mais justas. Foi ele, por exemplo, que começou o costume de rezar o credo na missa aqui no Ocidente.
Ele foi muito mais que um bispo, foi um verdadeiro líder. E é por tudo isso que o Leandro é um santo. Porque ser santo é exatamente isso. É ser alguém que viveu o amor a Deus e às pessoas de um jeito heróico. É alguém que nos mostra como ser corajoso e que lá do céu continua sendo nosso amigo e torcendo por nós. Essa oração de São Leandro é um convite para a gente também. Para cada um de nós usar a nossa força de leão, os nossos talentos para defender a verdade, ajudar quem precisa e deixar o mundo um pouquinho melhor. Essa foi a história incrível de São Leandro, um super-herói da nossa fé. Se você gostou, não se esqueça de curtir, compartilhar com todo mundo e, claro, se inscrever aqui no canal Catequista Felipe Lucas para não perder nenhuma aventura. E a gente termina com aquele pedido especial. São Leandro, rogai por nós!